Olá, queremos dar as boas-vindas a você no nosso podcast Pode Tudo, Tudo Pode. Dizer que estamos muito felizes em você aí do outro lado estar nos assistindo, colaborando para que a gente toque em frente esse projeto. E queremos agradecer, primeiramente, a nossa patrocinadora master, que é a Arca Music, né? Também aos estúdios Arca. A Arca Music, como você já sabe, projeto e execução de áudio e vídeo, iluminação cênica, tratamento e isolamento acústico para igrejas, para lugares de shows, para bares, auditórios, restaurantes, escolas e demais grandes ambientes. E eu quero começar a nossa conversa de hoje dizendo também que nós queremos que você participe conosco de forma a nos ajudar a custear esse projeto. Se você tem uma empresa ou um serviço que você queira anunciar, que você queira divulgar através do nosso podcast, nós estamos à sua disposição. Queremos que você entre em contato conosco pelos nossos canais, pelas redes sociais, para que a gente possa daí iniciar uma parceria juntos. Já estamos em contato com algumas empresas, então logo você também, dentro da nossa programação, dentro dos nossos podcasts, você vai tomar ciência do que dessas empresas que estão junto conosco formando uma parceria. Eu quero também falar que hoje nós estamos muito felizes, eu particularmente, né? Estou muito feliz com o nosso convidado de hoje, porque nós já tivemos alguns episódios publicados, né, com a Cláudia Costa, da Sociedade Bíblica do Brasil, com o apóstolo Toninho, Antônio Bueno, do Ministério Apostólico Renovado, Mar no Brasil. Tivemos um outro episódio com o apóstolo Dinho, Gladstone Amorim, do Ministério Atos de Justiça, que também é presidente da Educa-A, não é? Que é a Escola Confessional Cristã de Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental. E provavelmente você já deva, a esse momento, também ter assistido a nossa entrevista com o Samuca Brasil. Provavelmente você vai em seguida ver a nossa entrevista com o Domício Júnior, que é alguém bastante conhecido nosso já, e foi uma conversa muito gostosa. Mas hoje, como eu disse, estou muito feliz, né? Nós vamos conversar com o pastor Manuel Neto. Pastor Manuel Neto, ele está há 2 anos alegrando o nosso coração, vindo de Brasília, né? Um brasiliense de coração, nordestino de nascimento, cearense, brasileiro, casado com a Adriana há 25 anos, né? Como ele mesmo diz, pai da mais linda entre todas, que é a Emanuele, sua filha, que veio junto com o casal e toda a família agora está aqui. Pastor Manuel Neto, ele é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica de Brasília, ele é bacharel em administração de empresas pela Universidade do Distrito Federal, ele é pós-graduado em alta gestão pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em teologia da Escola Superior de Teologia do Rio Grande do Sul, atualmente pastor da Terceira Igreja Batista em Campo Grande, professor universitário em administração de empresa, em teologia, e uma coisa mais gostosa ainda de nós sabermos, ele é escritor, tem vários títulos escritos, entre eles alguns que eu vou listar aqui. Quando tudo falha, como um só povo, Deus fala fácil e repete. O enigma da dor, meditátil, tempestades à vista, palavras para aquecer o coração. Gente, é bastante título. Você vai passar vários meses lendo livros do pastor Manuel. Jardim Florido atrai borboletas, Eu e Minha Casa. Eu estou com um dos livros que estou lendo atualmente, A Esperança, Certezas para Tempos de Incerteza. Que livro maravilhoso. Se você puder, eu creio que você, primeira coisa, você vai participar e assistir um culto da Terceira Igreja Batista, lá você vai encontrar na biblioteca lá à disposição esses títulos. Mas nós vamos começar a nossa conversa. Primeiramente, eu quero agradecer, pastor Manuel, a sua vinda, a alegria de tê-lo aqui conosco, né, nesse estúdio, na Arca Music, aqui no Estúdio Arca, e nesse nosso podcast Pode Tudo, Tudo Pode. Eu não poderia deixar de convidá-lo, porque além da admiração que eu tenho, da importância que você traz a Campo Grande e a todo o estado, né,
já sendo um homem requisitado aí em vários lugares do nosso estado para falar, para pregar, para aconselhar, para treinar. E isso para nós tem sido um acréscimo maravilhoso. Olha, eu fico com dó de Brasília, mas agora é a nossa vez de recebê-lo aqui. Então seja bem-vindo. Queria que você falasse alguma coisa sobre a sua alegria de estar em Campo Grande, se é que está feliz de estar aqui, né? Gente, primeiramente, quero agradecer ao convite, é um prazer enorme estar aqui no estúdio da Arca Music, um ambiente extremamente aconchegante, um estúdio de primeira qualidade e um apresentador da sua estirpe, né? Então eu estou muito feliz e, evidentemente, pelo privilégio e a honra que tenho hoje de ser, de fato e de direito, o seu pastor. Opa, então, isso é ótimo. É uma alegria muito grande poder estar contigo para a gente conversar sobre assuntos caros para mim, né? Assuntos que dizem respeito à vocação, ao ministério. Mas com relação à minha vinda para Campo Grande, algo sobrenatural, como eu costumo dizer aos alunos, aos meus leitores, vocacionado não caça, vocacionado é caçado. Então não conhecia uma única pessoa em Campo Grande, nunca tive relacionamento ministerial nenhum com qualquer pessoa de Campo Grande, e depois de quase 50 anos em Brasília, né, depois de um processo, né, que culminou num infarto, diga-se de passagem, eu estou aqui há 2 anos e 2 meses numa igreja de 70 anos, vai completar agora 70 anos, e com um grande desafio. Sim. Um grande desafio em relação não só à igreja, à nossa denominação. Fui muito bem aceito, já constituí alguns amigos da denominação e tenho tido o privilégio de conhecer, né, parte já do nosso campus sul-mato-grossense. Então, estar aqui para compartilhar contigo algumas dessas experiências como escritor, como pastor, é um prazer e um privilégio. Eu agradeço, né, o teu convite. Perfeito, pastor. Como a gente sabe que da importância da família. E a Adriana e a Emanuele também estão assim felizes de estarem aqui, ter largado a Brasília do coração delas para... Então, a minha esposa, na realidade, nós temos 25 anos de casados, namoramos 10 anos, nos batizamos no mesmo dia, 7 de dezembro de 1986, você nem era nascido. Que bondade. E caminhamos, né, há 40 anos juntos. Claro, nós começamos a namorar, ela já tinha 19 anos, eu 25, mas a minha filha foi mais difícil o processo, né? A vida inteira em Brasília, e a ruptura, né, com a família, com o ministério, a vinda para Campo Grande num primeiro momento foi bastante traumático para minha filha. Mas hoje, depois de 2 anos e 2 meses, já está isso apaziguado no coração, ela entende perfeitamente, já está envolvida no ministério, vivenciando o ministério. Mas num primeiro momento foi muito difícil para minha filha, e para a Adriana foi um pouco mais fácil, e hoje, né, já estamos, né, num processo de adaptação, inclusive tomando tereré. Que bom, né? A igreja, com certeza, abraçou vocês e tem dado uma demonstração de amor e carinho, né? Eu me sinto muito bem na igreja, uma igreja que perdeu um homem de Deus, um pastor com uma relevância muito grande, não só em Campo Grande, mas no estado, pastor Mauro Clementino. Sem dúvida, muito então, conhecido. Um vulto, né, na nossa denominação, na convenção. Foi, durante a pandemia, uma morte, né, traumática, inesperada, pela Covid, causada pela Covid. Então, um grande desafio de substituir um pastor, né, como Mauro Clementino, mas hoje, né, a igreja já tomando uma remodelagem a partir de uma nova visão, de um novo estilo de liderança ministerial. Então, estamos caminhando, né, para tornar a terceira igreja batista em Campo Grande uma das mais relevantes do nosso estado. Amém, que bom, pastor.
Pastor, entrando no nosso assunto, no que nós vamos conversar, há uma citação aqui no seu livro A Esperança, Certezas em Tempo de Certeza, que eu achei muito interessante e concordo plenamente. Para escrever um livro, você deve primeiro se tornar um livro, né? Eu tenho observado, né, nas suas palavras e nas suas citações que realmente a sua vida tem se tornado um livro, e um livro aberto, um livro perfeitamente crível, né, nas coisas que o pastor acredita, o pastor tem como missão e como propósitos, né? E eu estava vendo isso, certeza para tempo de incerteza, né? Alimentar algumas incertezas, diz o livro, pode gerar incertezas eternas, não é? Porém, alimentar-se de certezas pode fazer renovar as esperanças, né? Eu acho que isso é o tema principal do livro. Então, nós estamos no Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção ao suicídio, né? Aliás, cada mês com a sua cor, né? O mês rosa, o mês azul, né? E outros mais. Mas não só isso, nós sabemos que esse é um assunto muito sério, que não é só em setembro para ser lembrado, é para ser lembrado em todo o ano, em todo o tempo, né? Então nós estamos nesse Setembro Amarelo, então nós poderíamos começar com esse assunto, né? Com isso. Para quem está sofrendo, o dia de amanhã se constitui num desafio, né, de enfrentar o amargo do amanhã, marcado por angústia, por medo, por ansiedade, e a partir daí, né, eu tomei conhecimento, ainda não li, mas eu já li algumas partes deste livro. Sacerdotes ficam deprimidos, o não está arriscado. Então, o que acontece? Isso aqui é um chamado à reflexão sobre suicídio de pastores e líderes, clérigos, não é? E muito mais. Então, eu estava lendo em parte do livro que o Brasil é o 8º país do planeta com mais suicídios no mundo, de acordo com a OMS, né? O suicídio é a 11ª causa de morte no mundo inteiro, né? Essas estatísticas levaram o pastor a começar a pensar sobre isso, ou foi alguma experiência observada ou que o irmão teve com relação a esse assunto tão pertinente, tão sério, né? Jet, foi uma informação que eu recebi no dia 12 de outubro de 2017, Sim. né? Salvo engano. Eu recebi a notícia da morte, do suicídio, de um pastor extremamente relevante no Brasil, da nossa denominação, Convenção Batista Brasileira. Um homem bem casado, 2 filhos maravilhosos, professor universitário, um ministério consolidado, e sua esposa, né, ao chegar em casa, se deparou com uma visão absolutamente aterradora, né? O seu marido enforcado. Então, quando eu recebi esta informação, me causou uma angústia muito grande. E durante aquela semana eu preparei um sermão. Sim. Um sermão baseado em Mateus 26:38. A NTLH diz assim: Jesus, a tristeza que eu estou sentindo é capaz de me matar. O próprio Filho de Deus disse que estava sentindo uma tristeza tão grande que era capaz de matá-lo. E fui observar o contexto da fala de Jesus. Havia sido traído, abandonado, estava enfrentando uma crise da vontade dele com a vontade do pai, problemas pessoais dentro da própria família. Quando os irmãos queriam ver longe, ele estava na Galileia, os irmãos mandaram-no ir para a Judeia, né? O abandono, né, num momento tão difícil de Jesus. Então eu preparei uma mensagem e dei o título, né, naquela mensagem: O Pastor Morreu. E foi um momento muito forte na igreja, e choramos muito, eu chorei muito durante a mensagem, pós-mensagem, e depois, né, o Senhor falou muito claro ao meu coração que não gostaria que ficasse somente naquela mensagem. E eu fui a uma distribuidora em Brasília, né, a maior do Centro-Oeste, e pedi para separarem para mim todos os livros que falavam sobre depressão, ansiedade e suicídio. E para minha surpresa,
pouquíssimos livros, né? Na ocasião tinha um de Hernán Dias Lopes, né? Muito en passant, muito, né, genérico. E eu fui, né, para as livrarias seculares e para os sebos. E comprei mais de 40 livros, que consta inclusive desta bibliografia do livro. E fui ler durante 6 meses sobre este assunto. E mergulhei um pouco nas estatísticas, né? Uhum. E à medida em que fui estudando, né, e vendo as estatísticas, né, tomei conhecimento de muitos pastores e líderes que ceifaram a própria vida por meio, né, do suicídio. Eu mesmo perdi um colega de seminário, né, companheiro de ministério, né, estudou comigo, também tirou a própria vida. E tomei conhecimento, né, de outros, porque não sei se você sabe, mas há um acordo midiático no planeta que suicídio não pode ser anunciado. Não há muita divulgação. Não, né? há, porque não há ênfase nisso. Suicídio gera suicídio. Né? Quando Marilyn Monroe, né, tirou a vida nos Estados Unidos, como houve uma divulgação muito grande entre 64 e 65, houve um acréscimo de 25%. Né, dos suicídios. Então está constatado, sim, por isso há um silêncio. Mas com as redes sociais, evidentemente, isso é quase inevitável. Inevitável. E a gente está vendo, né, essa divulgação cada vez mais recorrente de líderes, pastores, né, independentes, o padre Marcelo Rossi e outros tantos clérigos, né, de outros ramos religiosos vivendo um tempo de depressão. E este livro é um chamado. Há um chamado à reflexão sobre causas, né, prevenções que nós, pastores, precisamos ter para este assunto tão agudo e tão caro para a igreja e para o ministério pastoral. Sim, é uma tarefa difícil, né? Compreender o suicídio, porque é só quem está vivendo a angústia, o problema, o medo, né, a depressão. E o senhor vê como razões disso, esses tempos nossos, modernos, com relação a toda essa pressão que nós temos de dar resposta imediata a uma ligação, a um WhatsApp que recebe, a alguma coisa que você vê na rede, na internet, nas redes sociais, coisas que muitas vezes oprimem as pessoas, e fora a competitividade, a necessidade de se preparar melhor cada vez mais profissionalmente e ter uma família perfeita que possa fotografar em lugares maravilhosos, paradisíacos, dizendo, olha como somos felizes, e a gente percebe em alguns bastidores desse quadro tão bonito pintado, às vezes, pelas pessoas que a gente vê. Com certeza, Jet, está entre uma das causas. Não é somente esta pressão urbana. Aliás, desde 2010, o mundo passou a ser mais urbano do que rural. Então, evidentemente, com as pressões urbanas, o corre-corre, o dia a dia, a performance, a cobrança, tudo isso leva e tem um rebatimento no mundo, né, evangelical e, evidentemente, no ministério pastoral. A cobrança, né, por performance, né, a cobrança por um crescimento, né, junto com a pressão urbana, a questão da família, né? Você, né, convive com pastor, aliás, mora com uma filha de pastor. É verdade. Né? Então, dorme com uma filha de pastor e sabe perfeitamente, né, que os problemas relacionados à vida do pastor, né, é uma loucura. Eu já infartei 2 vezes, né? Sim, então a primeira foi por conta de estresse, né? Por conta de uma demanda absurda que existe no mundo, né, pastoral. E ainda mais num tempo como o de hoje, o ministério pastoral, não sei se você sabe, é a penúltima atividade menos creditícia do planeta. Só perde para vendedor de carro. Menos creditícia. Menos creditícia do planeta. Né? Então, por outro lado, é a mais exigente do planeta. Você não tem, olhando à luz da palavra do Senhor, né, nas cartas pastorais especificamente, você não vê uma atividade, né, vou chamar profissional, apesar de saber que é vocacional também, mas está atrelado, tão exigente, né, como a de um pastor vocacionado. Por que eu digo pastor vocacionado? No Brasil, hoje, nós temos quase 580 mil igrejas.
É um número assustador, né? Mais de 500 mil de igrejas. Só que apenas 25% são formalizadas. Então, para cada 5 igrejas, uma apenas é formalizada. Então, você tem 4 igrejas no universo da informalidade. Sim. Uhum. Evidentemente, esses pastores não têm a mesma formação, não têm uma formação profissional, paralela. Sim. Alguns não avançaram no seminário, nem no estudo, nem na própria, né, capacitação para a atividade pastoral, e isso traz rebatimentos na área emocional, nas doenças psicossomáticas. Então, tudo isso tem, evidentemente, um rebatimento na causa da automorte. Sem né, dúvida, porque suicídio. o líder, me parece que esse líder que não é preparado, ele forma um ministério para atender as pessoas, para liderá-las e orientá-las, mas ele também, em detrimento a isso, ele começa a sofrer pressões de todos os sentidos. Ele mesmo não está preparado para essa demanda espiritual, emocional e relacional. A maior cobrança é que ele seja uma pessoa com credibilidade, alguém idôneo, né? Alguém que possa dar um exemplo de família, de pai, de líder. Né? São tantas demandas, são tantas exigências, que se ele não foi talhado para isso, preparado para isso, né? Ele acaba... ia até lhe fazer uma pergunta, né? Que sacerdotes e pastores sofrem fortemente essas estatísticas em função disso. Né? E esses aí são os gatilhos, né? Sim. Que vão um ao outro, né? Colocando como uma pilhazinha de moedas, né? Pesando na responsabilidade do líder. Né? Eu tive há 5 anos uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado. E depois, né, de relutar bastante, na ocasião, meu vice-presidente em Brasília, da igreja onde eu pastoreava, ele era psicólogo. Uhum. E ele disse, pastor, você precisa de acompanhamento profissional. Mas eu relutei muito. Só que eu cheguei a um nível de ansiedade de tal ordem que eu não conseguia ficar dentro de casa. Para você ter uma ideia, numa determinada madrugada eu saí 3 horas da manhã, desci num condomínio onde eu morava em Brasília, né, chamado Sudoeste, e fiquei literalmente perambulando por todo o condomínio de 3 até às 6:30 da manhã. Isso era de sábado para domingo. Tive que tomar banho e já ir para a igreja, né, como se nada tivesse acontecido. Então eu fui para um psiquiatra, né, depois de não suportar relutar e achar que poderia Só que eu lembrei que eu tinha escrito um livro. Sim. E no caso, né, eu dou orientações a partir, evidentemente, de pressupostos teóricos de pessoas creditícias. Eu disse, olha, mas espera aí, né? Alguém que está passando por esse nível de pressão emocional, ele precisa procurar um profissional. Então eu disse, olha, eu escrevi para os outros e não serve para mim. Eu procurei um psiquiatra. Agora, para concluir, Jet, eu fui a um consultório de um psiquiatra e ele me atendeu 4 horas da tarde de um sábado. Na semana seguinte, de um sábado. Quando ele me atendeu, enquanto fazia ali o meu cadastro no computador dele, né, ele perguntou para mim, qual a sua profissão? E eu disse, pastor. Ele parou, olhou para mim e disse, não acredito. Aí eu fiquei preocupado. Sim. E perguntei também, por que, pastor? Por que, doutor? Ele disse, você é o 4º que eu atendo hoje. No dia. Num sábado, 4 horas da tarde, eu era o 4º pastor que ele estava atendendo no consultório, né, psiquiátrico. E aí, né, depois de fazer vários exames, ele disse para mim, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? A clássica pergunta. Clássica. Eu disse, doutor, né, me diz aí a boa. Ele disse, tudo que você está sentindo vai passar. Eu vou te medicar e é como se eu tirasse do teu peito o que você está sentindo. Vai passar. Aquilo foi um alívio para mim. E eu disse, doutor, e qual é a má? Ele disse, vai voltar. E pior, se você não se cuidar.
Sim. Se você não perceber quais são os gatilhos que estão te levando a isso, né? Isso vai voltar e vai voltar pior. E aí foi quando eu disse para ele que eu tinha escrito um livro sobre suicídio, ele disse, releia o livro, Sim. que você mesmo escreveu. Então, a partir daí, eu comecei a descobrir alguns gatilhos dentro do próprio ministério. Por exemplo, os gabinetes. Os gabinetes são, né, terríveis para a saúde emocional, uma vez que você tem um código de ética, você não pode, evidentemente, compartilhar. Assim como um advogado. Como um não advogado, pode um falar. psicólogo, qualquer. Então você somatiza tudo aquilo, não tem com quem falar. Por isso que é importante também um pastor ter sua própria, né, terapeuta, ter seu próprio procedimento terapêutico. Alguém que possa, ele, de maneira confidente, tratar de todas essas questões que às vezes estão acima um pouco do que ele pode suportar. E lazer, né? É importante lazer. O psiquiatra me perguntou, você tem algum hobby? Eu disse, tenho. Disse, qual é? Pescar. Ele fez cara de nojo, mas eu disse, não, pescar. Então, eu tinha um rancho em Brasília, onde esse rancho eu ia pescar pelo menos 2 vezes por mês. Sim. Isso me ajudou muito. Uma terapia. Agora aqui em Campo Grande eu ainda não tenho um rancho, e os homens da minha igreja, né, estão em débito comigo para me levar para pescar. Olha, isso é uma chamada complicada, hein? Vai ter que aparecer. Mas você fez um comentário, pastor, que também eu gostaria que você falasse sobre isso. Esses líderes, e às vezes líderes de igrejas e ministérios que são muito sérios, ministérios, vamos dizer assim, de uma valia espiritual muito grande, de uma responsabilidade com as famílias, com os seus membros, isso na igreja, né, ou dentro de um ministério, há uma responsabilidade também do próprio povo que é liderado, das ovelhas, a cuidarem do seu pastor, por exemplo. Com certeza. Eu falo isso porque às vezes fica muito fácil a gente falar, meu pastor é muito bom de cabeça, tem um coração maravilhoso, ele é um homem forte, né? A gente vai com um problema lá, ele sempre tem uma palavra para nos ajudar a resolver. Sim, mas... Eu trago neste livro Sacerdotes Ficam Deprimidos algumas estatísticas absurdas, aterradoras, né? 40% dos pastores que abandonam o ministério, né, a causa primária é conflito com ovelhas, com líderes dentro da própria igreja. Seja por falta de compreensão, de entendimento. Aí são 3 coisas, né? Estilo de liderança, né? O pastor anterior, o atual tem estilos diferentes, alguns líderes não aceitam, entram em conflito. Sim. Outra, propostas, né, do pastor, né, acerca da visão do ministério que não são aceitos, né, pela liderança, e conflitos relacionais. Sim. Então são as 3 principais causas de abandono, né, e de demissão de pastores. Causa primária é conflito com liderança. Sim. Eu, certa vez, conversando com um amigo, ele fez um comentário que eu senti que havia uma certa dificuldade nele entender qual era o propósito da igreja, evangelístico, missionário, né, propósito espiritual. Ele falou assim, eu não gosto, a gente trouxe o meu pastor dessa forma. Nós trouxemos o meu pastor, trouxemos o nosso pastor na igreja, mas como ele era uma pessoa muito capacitada, vive sendo requisitado, eu passei por isso, me lembro muito bem quando ele falou isso, o pastor vive viajando, é série de conferência, é uma palavra, prega ali, prega lá, e a igreja fica abandonada. Eu falei, mas você está falando isso de verdade? Você se sente abandonado? Não é que eu senti, peraí, né, alguma coisa está errada. E eu também, como filho de pastor que sou, que fui, né, eu fiquei pensando, falei, cara, será que esse cara não tem consideração? Ele não vê que ele, como igreja, ele devia estar feliz, orgulhoso, entre aspas, né, se sentir lisonjeado de ter um pastor que é requisitado em outros lugares para também expandir mais ainda o ministério da igreja, já que ele é um representante da igreja, ele é o líder da igreja. Mas ele não era o entendimento dele. Ele queria o pastor para si, para a família dele, para os membros da igreja dele. Então, é a segunda. Eu sou um pastor de terceira.
Sim. Por que pastor de terceiro? Fui membro de uma igreja a qual eu fui membro fundador, Uhum. primeira igreja batista no Cruzeiro Novo, hoje uma igreja linda, uma igreja extremamente relevante em Brasília. Sim. E fui pastor durante 10 anos, né, em Brasília, e agora estou na terceira, por isso sou um pastor de terceira, só tive 3 igrejas na minha vida. E nas 2 anteriores, né, eu sofri exatamente essa questão que você levanta. Uhum. Há 2 viés, né? Há 2 vetores aí. Um é aquela, a membresia quer o pastor presente e não quer dividi-lo. Sim. Então isso tem um lado legal, diz, olha, o pastor é nosso, Como é amado, né? é amado, é querido. O outro é exatamente isso que você está levantando, né? As pessoas não querem, né, que o pastor, que já é uma bênção na igreja local, seja também uma bênção em outras igrejas, né? E no outro, né, espectro denominacional. Então, na terceira igreja, quando eu vim, para você ter uma ideia de como eu já vim, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, já foi proposto em assembleia que eu tenho X, né, autorizações para sair, né, por ano. Então, já está aprovado. Bom, isso pelo menos fica uma coisa mais tranquila, mais suave. Mais formal. Quando né? ele veio, nós o autorizamos. Exatamente. Está registrado em ata, está registrado em ata, né? Perfeito. Mas eu declino de muitos convites exatamente para... Eu estou no início ainda de formação de ministério. E sabendo da necessidade que a igreja tem da sua presença física também, né? Isso é... Mas, bom... Eu creio que a gente poderia falar muito mais sobre esse assunto, pastor, mas também a gente não pode deixar que o texto e o contexto do livro, né, perca a sua função, né? E tem muitas informações e coisas aqui que eu, quando comecei a ler... Está indo para a 5ª edição esse Quinta livro. edição. Quinta edição. E você me fez um compromisso, né? Esses aqui não são meus, vou ter que te devolver porque essa edição está esgotada. Está esgotado, mas está chegando. Mas depois eu quero os meus, né? E vou adquirir os outros também, os outros títulos. Mas... caminhando um pouco na direção que a gente vai tomar agora, a afirmação de que a vida vale a pena ser vivida, né? E eu queria que o pastor desse uma palavra agora para quem está nos assistindo. Como Deus entra nessa questão em tempos de tristeza e de sentimento de morte? Que, né, a gente não pode dizer que não exista. Muitas pessoas no silêncio estão passando por um momento crítico como esse, né? Sim. O próprio Senhor Jesus não mascarou a sua tristeza. Como é que Jesus reage à tristeza que era capaz de matá-lo? Jesus nos ensina, Jete. Primeiro, ele se cerca de pessoas creditícias e que amava e era amado. Nesse momento de aguda tristeza, Jesus chama Pedro, Tiago e João, os mais próximos. Sem dúvida. Alguém que está vivendo um tempo de muita angústia, de tristeza, de depressão, de uma solidão, né, muito grande, é importante estar cercado de pessoas, né, que ama e é amado. Sim. Jesus, ele vai para um ambiente, ele vai para o jardim do Getsêmani. Tudo que alguém que está passando por uma crise, seja de depressão, de tristeza muito aguda, ela não pode estar num ambiente opresso, num ambiente feio, triste. Jesus foi para um jardim. Sim. Jesus foi para um jardim, um ambiente bonito, florido. Terceira coisa que a gente aprende com Jesus no contexto de Mateus 26 é que Jesus não mascara a sua tristeza. Você que está passando por uma situação como essa não pode mascarar essa dor, essa tristeza. Para cada suicídio, Jete, cometido, há pelo menos de 16 a 20 tentativas. Tudo isso. O suicida, ele manda recados. Sinaliza aqui. Ele sinaliza. Andrew Solomon, no seu livro O Demônio do Meio-Dia, que é o maior tratado sobre depressão, né, traduzido no país, né, no português, ele traz essas estatísticas. O suicida manda recados. Então, cerque-se de pessoas que te amam. Esteja em ambientes claros, em ambientes bonitos, floridos, um ambiente que seja prazeroso. Não mascare a dor.
Jesus não mascarou a sua dor. A tristeza que eu estou sentindo é capaz de me matar. Ele diz isso. E no momento que ele fala com os discípulos, os demais que não eram tão íntimos, ele fala, enquanto eu estou aqui passando por esse período difícil, vocês estão dormindo em vez de estar orando comigo. Mas antes ele pede, me ajudem, né? E aí vem um outro passo importante. Aqueles que estejam do lado de possíveis pessoas que estão passando por isso, né? Claro, claro. Não, e mais ainda, Jesus pede para que os discípulos orem por ele. Orem por aquele contexto, né? E diz, né, o texto sagrado que depois disso, né, anjos vêm e o servem. Vem a ajuda do céu. Que coisa linda, né? Vem a ajuda do céu, né? Quando nós, né, não mascaramos a nossa dor, quando nós nos cercamos de pessoas que nós amamos e somos amados, quando nós estamos num ambiente favorável, quando nós expressamos esta dor, né, e recebemos a ajuda do céu pela oração, pelo abraço, pelo sorriso, né, Deus envia anjos. O Salmo 118 diz assim, no verso 7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Olha, que Muitas lindo. vezes nós queremos ver, né, apenas o sobrenatural, o luminoso, o transcendente, e Deus muitas vezes, gente, nos coloca anjos de carne e osso para nos ajudar em momentos como este. Eu tive palavras, anjos de carne e osso do meu lado para ajudar em momentos de angústia e tristeza. Né? Então Jesus é o próprio exemplo de como, né, enfrentar momentos de agonia, de dor, de tristeza. Certo. Ele fez isso. Sem dúvida. E aproveitando essa entrada que o pastor deu, a gente percebe, conhecendo muitos líderes de muitos ministérios, muitas igrejas, né, que eu até gostaria de a gente fazer, então, a nossa conversa sobre este livro, Veja o que Tu És. Mais um livro que a gente escolheu hoje como assunto do nosso podcast. Uma chamada reflexão sobre a vocação e atuação pastoral à luz do profeta Eliseu. Quando o pastor escreveu esse livro, eu creio assim que Deus ficou muito feliz, porque você, além de receber toda a ajuda e se beneficiar dessa ajuda para continuar o seu ministério, continuar dentro daquela visão que Deus colocou e a missão que colocou sobre a sua vida, outros passaram a ser beneficiados através da sua escrita, né? Através dos seus pensamentos e das suas pesquisas e, logicamente, e todo o texto desse livro aqui. Então, no livro Veja o que Tu És, que é um chamado a reflexão sobre vocação e atuação pastoral, o senhor diz assim, a vocação anda em maré baixa nesses dias atuais, né? Variadas possibilidades de formação universitária, o apelo a concursos públicos que podem dar estabilidade, ótimo salário, planos de saúde, aposentadoria garantida, é uma coisa que vem assim em choque com a vida de um líder pastoral, de um pastor. Por que utilizar a história da vida de Eliseu? A aplicação dessa história, ela se mostra atual nos nossos dias? Pelo menos deveria no que diz respeito à vocação. Sim. Eliseu não era um pobretão, não era alguém que não sabia o que fazer. Ao contrário, ele tinha uma empresa, né, tinha 12 juntas de bois, né, e quando recebe um chamado, um desafio para ser o sucessor, nada mais, nada menos do que Elias, Eliseu não pensa duas vezes. Ele só pede um tempo para se despedir dos pais, mata os bois, queima as carroças e toca fogo. De outra maneira, ele faz um churrasco com o passado dele. Então, um vocacionado, ele quebra todas as pontes de retorno ao passado. O que nós temos visto alguns, né, que se dizem vocacionados, mas que permanecem, né, com a janela do retorno aberta. Né? Se der certo, o ministério pastoral, eu caminho. Se não, eu retorno. A vocação não é isso. Né? Como disse Richard Baxter, a vocação não é quando, né,
tudo dá errado e você enxerga o ministério Deus como tá uma alternativa. mostrando que é isso, por isso as coisas não dão certo. O contrário. É quando tudo, né, parece dar certo, mas você enxerga a vocação como o sentido da vida. Sim. Então, o profeta Eliseu, né, é o exemplo. Claro, existem outros tantos vocacionados, e eu até os menciono no livro, mas o profeta Eliseu, ele reúne, e eu menciono, 21 características de um verdadeiro vocacionado. Que coisa boa. Eu inclusive, né, costumo dizer que se os pastores têm vocacionados e seminaristas em suas igrejas, se lerem este livro, é o checklist. Sim. É o checklist. Se passarem pelas 21 características, não precisa ser todas, evidentemente, Sim. você está diante de um vocacionado. Se não, é checkmate. Não pode estar diante de um cutucado e não de um vocacionado. Perfeito. O livro também fala que a vocação ela não é muito falada dos púlpitos, né? Com exceção alguns pastores como o irmão que levam isso muito a sério. Eu percebo lá na nossa igreja com relação aos vocacionados, seminaristas, estudantes de teologia, gente que está se preparando, mas que há uma aferição quase que no dia a dia para saber se esse realmente é o caminho certo que estão tomando. Não a questão do caminho certo, que é o caminho certo, mas se são pessoas que têm isso no coração e têm como missão de vida, né? Só pastor parece que está meio em extinção, né? Os pastores já se acostumaram a achar que é melhor ser um pastor de fim de semana, porque é para você poder dormir tranquilo, trazendo conforto para sua família, não correndo risco de passar necessidades básicas. E a gente sabe que não são todas as igrejas que têm um potencial de sustentar. Deixa eu te dar só a informação de você concluir a tua pergunta. Sim. Existem 2 a 3 vezes mais pastores em bancos do que em púlpitos. Em bancos? Em bancos, né? De 3 a... Algumas igrejas têm até mais, né? Aqui mesmo em Campo Grande você deve conhecer, eu não conheço todas, não conheço as igrejas ainda, estou num processo de conhecer e ser conhecido, mas as estatísticas a nível nacional, que você tem de 3 a 4 pastores no banco para 1 no púlpito. Puxa vida, isso é um dado até preocupante, porque a gente vê que a preocupação do pastor não está em quem ele lidera, no rebanho que Deus o deu para cuidar, mas sim mais na sua questão pessoal de garantir primeiro o seu, para depois... É uma palavra talvez um pouco até dura falar isso, né? Mas é a preocupação em não confiar que Deus está soberano sobre todas as suas facetas de vida, inclusive o sustento, né? O senhor tem algumas afirmações que o senhor disse que a chamada ao ministério ela não é informativa, ela é formativa. Não é indicativa, mas imperativa, né? Não dá para ser lida, é para ser vivida. Que não se trata de saber, é para viver. Como é que se dá isso aí? A vocação, eu disse no início, é um grito no céu que ecoa na terra. Sim. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. E nem é, né, horizontal. A vocação é de cima para baixo, né? Deus vocaciona, né? E o que nós temos visto, né, e eu passei por esse processo, eu entrei no seminário em 1987. 1987 eu entrei no seminário. Naquela ocasião nós não tínhamos essa questão hoje dos seminários com a chancela do MEC. Sim. Aliás, a doutora... Não tinha reconhecimento. Não tinha reconhecimento. A doutora Ruth Esté Moraes, na sua tese de doutorado, ela traz as implicações negativas para a formação teológica de vocacionados com a chancela do MEC. Primeiro que os currículos foram adequados, né? Abriu-se para todos os espectros, para todas as pessoas. Eu fui durante 10 anos professor de 2 seminários em Brasília, né? Eu tinha espírita, eu tinha católico na mesma sala, com assembleiano, com preteriano, com batista. Então, essa maneira heterogênea de levar o ensino teológico, né, minou bastante a questão dos vocacionados, né? E com a chancela do MEC, ela disse, olha, eu não dou conta de fazer um curso de direito, não dou conta de fazer um curso de contabilidade, de administração,
Vou fazer teologia. Imaginando que teologia, né, é muito mais fácil, né? Quando realmente a Não ideia é totalmente não é. Mas foi, avessa a né, isso. diminuída a carga curricular. Antes eram 5 anos, hoje você tem curso teológico de 3 anos. 3 anos, Né? licenciatura, bacharelado. Então, a questão da vocação, ela ficou comprometida também a partir dessa remodelagem curricular com chancela do MEC. Ao mesmo tempo que credibilizou o curso junto ao MEC, você também abriu demais a questão da vocação. E especificamente no que diz respeito à tua pergunta, o pastor ele não pode ter hiato entre o homem que do púlpito e o homem da casa e o cidadão. Pastor, como dizia Spurgeon, ele tem que pregar o que vive e viver o que prega. Sim. Não pode haver hiato. E evidentemente que o pastor é a Bíblia também que a liderança lê, que os liderados leem. Não pode haver hiato. Quando há esse ato, né, aí realmente compromete não só a igreja, compromete também a liderança, a formação de novos líderes. Você faz parte da nossa igreja. A terceira passou mais de quase 2 décadas sem enviar um seminarista, né, para tentar descobrir esses vocacionados. Em 2 anos, nós encaminhamos 4 seminaristas, todos custeados 100% pela igreja. Sim. E temos 2 em observação para encaminhar para o seminário. Não significa que eles serão grandes pastores, mas eles estão sendo encaminhados já com uma avaliação prévia, chancela da igreja. com uma chancela da igreja, aprovada em assembleia. Perfeito. E custeado 100% pela igreja. Eles poderiam custear o seminário deles, mas eles estão vendo que a igreja está investindo neles, né? Como possíveis líderes e possíveis pastores, para que um dia, quem sabe, se eles se tornarem pastores e líderes, eles também investirem em seminaristas, em vocacionados, como a gente está fazendo hoje. Perfeito. Uma coisa também que a gente percebe na leitura do livro é que muitas igrejas sofrem pela falta de preparo, como o pastor acabou de dizer, né? A igreja, quando se preocupa e dá todos os elementos para a formação desse vocacionado, né? É diferente de quando a gente percebe que o líder não tem uma formação, o líder não se preocupa em cada vez se aprimorar mais, e eu creio que o livro fala um pouco sobre isso, né? Principalmente pelo fato da sua especialização em administração de empresas, não que a gente vá fazer, né? Mas existe um paralelo. A igreja tem despesas, ela tem investimentos, ela tem crescimento, projetos para crescimento. A igreja é uma reunião de pessoas que a tendência é sempre aumentar, a palavra vai se multiplicando, os corações vão sendo alcançados. Então, forma um grupo que há uma necessidade heterogênea de várias coisas. Inclusive de ter um pastor que possa ser um homem formador de opinião para os profissionais que fazem parte da membresia. Isso é, administradores, arquiteto, engenheiro, médico, enfermeiro, padeiro, comerciante. Se o pastor não tem, a gente percebe que muitos líderes querem espiritualizar a sua presença, o envio de Deus para aquele povo, mas se esquece que ele também tem uma responsabilidade com relação ao cuidado dessa formação de todo esse... É um exército com várias especialidades, né? Pode ser chamado assim, um exército de Deus com várias especialidades que precisa ser cada vez alimentada para que cresça em conhecimento, em graça, né? Em espiritualidade, em abrangência espiritual. Com certeza, Jete, a igreja é CNPJ. Isso aí é uma coisa importante de falar. É CNPJ. E como uma empresa, né, longe de querer fazer uma associação igreja-empresa, não, mas do ponto de vista legal, né, a igreja, né, ela tem todos os pressupostos de uma empresa. Você tem contador, você tem recursos humanos, você tem contabilidade, você tem planejamento, você tem, né, orçamento, e ela tem que ser tratada. Tanto é que na parte primeira desse livro aqui, eu trato sobre a gestão profissional, um mito que precisa ser, né,
desmistificado nas igrejas, Sim, né? aham. Nós precisamos sim, né? Quando eu assumi a terceira igreja, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer um conjunto de metas e objetivos a curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tudo aquilo que eu me propus a fazer a curtíssimo prazo e a médio prazo, quase tudo já está executado. E Sim. algumas coisas que eram para longo prazo, nós trouxemos para curtíssimo prazo. Então, nós estruturamos, né, uma igreja a partir dos seus ministérios, com as suas atribuições, com os perfis de cada um desses líderes, né, uma organização, remodelagem organizacional, porque precisa, né? Nós Uhum. temos um planejamento estratégico, nós temos um orçamento, nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos receita, nós temos despesas. Isso não pode ser tratado, né, empiricamente, né? Isso Entendo. nós tem que ser tratado, né, com certos pressupostos científicos, né, vindos da gestão. Não é porque eu tenho uma formação paralela em gestão, em alta gestão, mas todas as igrejas já estão trabalhando, né, pelo menos as formais, para terem um mínimo de planejamento. E pessoas hábeis, né? Princípio básico de gestão, pessoa certa no No lugar lugar certo. certo, Sim, né? sim. Então, se isso não acontece, né, aí, evidentemente, onde há um caos administrativo, vai reverberar na questão espiritual. Não Sim. tenho dúvida nenhuma. Isso aí também independente do tamanho da igreja, né? Independentemente. Seja em número, em grandeza patrimonial ou organizacional. Só os valores eles são mais ampliados, né? Sim. Uhum. O contingente de pessoas é maior, mas os princípios são os mesmos, Perfeito. A né? aplicação tem que ser, como é que a gente diria? Esses pressupostos têm que ser iguais em todos os tamanhos de igreja, né? Todos, Sim. independe do tamanho da igreja, né? Você precisa ter princípios básicos de gestão, Tá. né? Eu queria ouvir aí já uma coisa pessoal sua. Para aquele líder, para aquele pastor, que hoje está num determinado cenário, né? O que você diria com relação a ele continuar se preparando, independente do horizonte que ele enxerga, para que Deus pudesse colocar sobre ele responsabilidades maiores ministeriais e de uma abrangência maior no seu dia a dia? A sua opinião com relação a isso? O pastor deve continuar estudando outras coisas além do dia a dia espiritual dele? Dwight Lyman Moody dizia o seguinte: o pastor tem que ter um jornal na mão e a Bíblia na outra. Olha aí a resposta. De outra maneira, um pastor não pode, né, estar alheio ao que está acontecendo no mundo, na sua localidade. Ele precisa saber o que está acontecendo, Sim. até para levar, né, para a sua congregação pelo púlpito, né, porque é pelo púlpito que o Senhor administra a sua igreja. Então, o pastor ele precisa investir no seu próprio conhecimento. Eu costumo dizer: quer saber o que a igreja, a ovelha está comendo? Visita o gabinete do pastor. É o mais elementar. Uhum. Visita a biblioteca do pastor. Eu estive agora em Sorriso, pregando numa linda igreja, e entrei no gabinete do pastor, né? Uhum. E fiquei muito feliz, porque vi, né, livros, né, das mais diversificadas ordens lá, né, de autores, né, renomados, uma teologia sólida, um universo muito grande de livros. Então fiquei muito feliz, né? E parabenizei o pastor. Sim, né? sim. Uhum. Por outro lado, às vezes você vai em alguns gabinetes pastorais, você vê 3, 4 livretinhos, alguns, né, de décadas passadas. Então, evidentemente que o pastor não pode parar. Ele tem que estudar, ele tem que avançar. Ser amigo do estudo e da leitura sempre. Sempre. Cada vez de maneira maior. Né? Qual é o grande problema hoje? Né? Um dia desse eu estava com minha filha, fui ouvir um pastor, né? Uhum. E ele estava pregando, né? E a minha filha olhou e disse assim: pai, ele agora vai falar isso, ele agora vai falar aquilo, né? Ele estava literalmente, né,
copiando uma mensagem da internet. Então, um plágio barato. Um dia desses eu preguei numa igreja, já faz algum tempo, cheguei em casa, tinha uma mensagem no meu e-mail, né? Pastor, parabéns, sua mensagem não está na internet. Então, hoje, né? Hoje, se o pastor precisa entender, não é demérito nenhum um pastor pregar uma mensagem que porventura tenha abençoado a sua... fonte, assim, ou utilizando gente, alguma fonte. eu ouvi um pastor pregando esse texto, me abençoou muito e eu quero reproduzir, acrescentando alguns detalhes. Isso dá credibilidade. Agora, da paternidade, uma mensagem que não é sua, isso descredibiliza um pastor, né? Um caso pitoresco, uma reunião de diretoria, convocaram um pastor e o confrontaram, dizendo que ele estava pregando, né, mensagens plagiadas da internet. Ele negou. E um dos líderes já tinha tirado uma cópia de todos os sermões e colocou sobre a mesa. Todos os sermões os quais o pastor tinha pregado, plagiados, né? Então, isso evidentemente mostra despreparo, né? Há uma questão ética. Um descompromisso, né, com as necessidades reais. Com as necessidades reais. Então, o pastor ele tem que ler. Hoje tem as facilidades, tem cursos à distância, né? Hoje você tem livros colocados à disposição a preços, né, módicos. Então, é possível avançar no estudo, é possível avançar no preparo, né? No preparo, não precisa o pastor conhecer o hebraico, o grego, o aramaico, mas você tem grandes dicionários hoje, você tem a Bíblia transliterada, você tem vários dispositivos, você tem aplicativos hoje que fornecem ferramentas que nós jamais poderíamos imaginar. Sim. Então não dá para receber hoje mensagens pobres, né? Mensagens pueris, né? Porque as igrejas, independentemente do tamanho, Jete, você sabe disso, né? Hoje as congregações, 90% dos jovens hoje são universitários. Estão terminando o ensino médio, são universitários. Você sabe da nossa igreja, você tem médicos, advogados, você tem engenheiros, né? Nós temos uma igreja, você tem, né, deputado federal, se Deus quiser, teremos alguns vereadores na igreja, né? Então o pastor não pode ser, né, alguém que está aquém, né? Até pelo menos questão de orientação, né? Pelo menos no que diz respeito às mensagens. Perfeito, né? Perfeito. Então, eu incentivo, não só como acadêmico, né, mas como pastor. Pastor não pode ficar atrás. Pastor tem que ser um frequentador assíduo de livrarias, né? E eu, inclusive, né? Por falar nisso, eu gostaria que você falasse algumas coisas com relação às suas publicações, recomendando alguma coisa aí para que quem está curioso de conhecer a sua obra, né, e possa começar com alguma que seja o início e vá puxar outras na leitura. Bom, aproveitando esse espaço aqui, creditício aqui, é a nossa obrigação agora. Uau, né? Vai, os que eu tenho vão se esgotar agora, né? Mas para os pastores, né, aqueles que quiserem realmente se assegurarem da saúde emocional, como se encontram, o livro, né, Sacerdotes Ficam Deprimidos, é uma leitura. Esse livro já salvou um pastor, né? Se eu tivesse escrito só um caso aqui, eu tenho 1 minuto para contar esse testemunho? Claro, pastor, todo o tempo que precisar. Quando eu lancei esse livro, ainda estava em Brasília, uma ovelha comprou um exemplar e encaminhou para o seu ex-pastor num outro estado. E o pastor, né, recebeu, né, e colocou sobre a sua mesa. Esse pastor depois recebeu a visita de um colega de ministério, dizendo que ele estava desistindo do ministério. Para falar a verdade, ele estava desistindo da vida. Estava mergulhado numa profunda depressão. E um sentimento de morte o cercava. O pastor estava conversando com ele, como nós aqui, e o livro sobre a sua mesa, lacrado. E ele olhou: Sacerdotes Ficam Deprimidos, um chamado à reflexão sobre suicídio de pastores, causas de depressões e prevenções. Ele disse: olha, eu ganhei de uma ex-ovelha, não li, não conheço o autor,
mas acho que Deus, né, trouxe esse livro, entregou para ele. Oraram no dia seguinte. Em menos de 24 horas, o pastor voltou e disse: esse livro salvou a minha vida e o ministério. Glória a Deus. Hein? Então, se só para aquele pastor o livro tivesse sido escrito, já valeu a pena. Já teria. Agora, eu mesmo me recorro ao que eu escrevi né, nesses momentos de angústia. Então, para os colegas, pastores, sacerdotes, ficam deprimidos, é uma leitura. Eu trago uma bibliografia muito vasta, não só, né, do mundo evangelical, né? Pra você ter uma ideia, eu comprei manuais de psiquiatria, de psicologia, fui atrás de tudo que diz respeito ao livro. Passei 6 meses estudando sobre o assunto para escrever sobre esse tema tão precioso para nós, agudo para nós. E o segundo, né, ainda olhando para o nosso universo, Vejo que Tu És, né, um chamado à reflexão sobre vocação. Eu, né, como pastor, somos 3 pastores na família, né? Eu tenho 2 irmãos pastores batistas, né? Pastor Evaldo Palhares e pastor Orlando Palhares. E o que eu tenho visto também como acadêmico é vendo que, lamentavelmente, essa questão da vocação, ela tem sido colocada à margem. Os próprios seminários, né, a questão dos seminários precisam realmente olhar mais para essa questão vocacional, preparar vocacionados, né? Eu costumava dizer que alguns saem teólogos, outros telólogos. Telólogos, nunca mais, não serão, né? Não são vocacionados. Então, a importância dos concílios, os concílios, realmente, às vezes você vê concílios de baixíssima qualidade e outros de altíssima qualidade. Mas muitas vezes essas questões, né, vocacionais não são tratadas devidamente. Perfeito. Então isso é importante, né? Então esses 2 livros, os outros têm de todos os gostos, assuntos aí, né? Dos mais variados. Mais agora, diversos, eu sou um biblista, né? Você me acompanha já, sem dúvida. Então eu sou um biblista, tudo que eu escrevo, né, é aplicação direta à luz da palavra do Senhor. Perfeito. E quem quiser conhecer um pouco mais do pastor e dos livros, Terceira Igreja Batista em Campo Grande. Que beleza. Pastor, antes que nós terminemos o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma palavra, porque nós sabemos que o nosso público ele tem aumentado gradativamente e ali existem pessoas das mais diversas formações, né? E líderes também. E vários líderes que tiveram aqui falaram: vou continuar acompanhando, né, o podcast, porque eu me interesso em saber sobre o que vocês vão tratar e sobre o que vocês vão falar. Então eu queria que você, para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo em nosso podcast dessa manhã, você desse o seu recado final para... E não vai ser final, porque a gente ainda vai ter outras oportunidades. À medida que eu for lendo seus livros, eu vou comentar aqui com a diretoria do programa para nós estarmos juntos de novo para falarmos de outros assuntos que eu creio assim. Nós vamos estar em lugares onde eu estive esse final de semana numa cidade aqui próxima. Algumas pessoas estão assistindo o nosso podcast, então às vezes eles não têm, mas eles já ficam sabendo que quando estiver em Campo Grande vai dar uma corridinha até a Terceira Igreja Batista, né? E ter certeza que, além de conhecer o pastor Manuel, vão conhecer as suas obras também. Então eu queria que você desse essa palavra para quem está nos assistindo, né? E até breve, porque a gente volta a se falar logo, logo. Obrigado, Jete. Mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade, rica oportunidade, e fazer um apelo a você. Eu estou num estúdio muito bem equipado. Parabéns à Arca Music. Já estive em estúdios de televisão dando entrevistas, sendo entrevistado. Já estive também em estúdios de podcast e este não fica devendo nada a ninguém. Bom. E temos um extraordinário comunicador. O Jete é reconhecidamente um dos melhores comunicadores no mundo batista e inclusive fora da nossa denominação. Então é um extraordinário comunicador e você,
né, que ainda não assistiu ou está assistindo este podcast, convido você para assistir os outros anteriores e acompanhar este podcast, Pode Tudo, Tudo Pode, e o próprio nome do podcast é extremamente desafiador e já é um convite. Sem dúvida. É um convite. Então eu estou muito feliz em ter participado deste podcast, espero retornar Com certeza, em ocasião pastor. oportuna e especialmente você, da Terceira Igreja, você que faz parte da nossa denominação aqui, Convenção Batista Sul Mato Grossense, se junte a nós e acompanhe o podcast, porque é de alguém da nossa denominação, é um baita de um comunicador e os assuntos são extremamente relevantes. E eu sou o menor dos que já foi entrevistado aqui. Fica aqui o convite, um beijo no coração de cada um e mais uma vez, muito obrigado, Jet. Pastor, muito obrigado, Deus o abençoe. A gente continua se vendo, revendo e pescando juntos, se Deus quiser. Opa, gostei dessa última parte. Ok. Agradecemos aí a sua presença até agora conosco, a sua assistência. Queremos dizer da nossa felicidade em podermos levar informações que são úteis para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, você que é um membro de uma igreja evangélica, você que não é evangélico, mas que também gostou da nossa programação, continue conosco. Será um grande prazer tê-los sempre conosco e nós nos despedimos pedindo que o Senhor os abençoe, que os guarde sempre e você esteja sempre sob a proteção do Altíssimo. Muito obrigado. Até a próxima.